Vai que até nos graus, caminho junto dinheiro falando Como que é o nome da menina?
é Carla, não. Carla tá aí. Dilane Matias? Essa mina aí? Ali deixa as crianças. Você jogou a bolsa pra lá, agora do Daniel. Você jogou lá pra lá, agora do lá. Já cai aí, né? Porque eu tomo você. Aqui, passou. Qualquer bicho a primeira coisa que eu quero. Semana que vem eu vou estar de licença, então vou passar um trabalhinho depois pra vocês aí, tá bom? É, provavelmente.
Vamos lá. Nessa concepção aqui, ó, se a gente for relembrar aí o mapa mundi, o Brasil está nesse quadrante aqui, né? Ó. Certo? A coordenada x nesse caso, se a gente pegar um ponto aqui, vamos supor que a gente pega um ponto de São Paulo, né? Nesse sistema aqui, a coordenada x vai dar positiva ou negativa? Negativa. Certo. A coordenada y vai dar positiva ou negativa? Y? É. Também basicamente negativa. Negativo. E o z? Negativo também. Ótimo. Tá. Esse z aqui, ele tem relação com a altitude? Sim. Ai. O Z ponte. Não responde assim não. Pensa um pouquinho. Porque é x, y, z, né? A gente está acostumado assim, ó, x, y é planimétrico, z é altitude. Altitude, É? Não é isso? Esse z tem a ver com altitude? Não, né? Porque assim, ele está apontando a direção desse z aí é o polo norte. Não é o... Entendeu? Entende? Então aí já começa a aparecer alguns problemas aí, né? Aí eu vou fazer a pergunta de novo. Dá pra fazer plano com esse sistema aí? Dá? Se você apresentar a coordenada Z lá com uma cota, uma altitude, tá certo isso? Não. Não, né? Não dá pra... Se eu pegar as coordenadas x, y dos pontos, ele representa o terreno? Também não. Entendeu? Porque veja só, quando vamos supor que você esteja fazendo um levantamento com a estação, tá bom? Estação total. Então você vai atribuir um sistema lá qualquer e vai começar o levantamento, tá? Aí o que você faz? Você nivela o aparelho, certo? Quando você nivela o aparelho, o que está acontecendo? Quando você nivela o aparelho, o que acontece? Por que você nivela o aparelho? Você liga horizontal. Por aí. Mas eu poderia trabalhar com o aparelho desnivelado? Sim, mas vai dar. Vai dar errado. O que vai dar errado? Na Que- verdade, os equalizadores não conseguem nem trabalhar com o Tudo bem, mas digamos que você pega um equipamento antigo. Daria para fazer... Qual que é o problema de você fazer um levantamento com equipamento desnivelado? Alterar É, sim. Mas o que altera? a coordenada? Sim. Também. Mas tem uma questão aí. Precisão. Sim. Também. Também. Tudo isso. Mas tem Imagine assim, ó. Certo? Se você tem um sistema de coordenadas, ele pode representar qualquer ponto no espaço. Certo? Imagine que você pudesse pegar uma estação e você propositalmente vai desnivelar 3 graus no sentido para o norte, propositalmente, e você vai fazer isso em todas as estações,
certo? Você vai nivelar, ou seja, as estações estão desniveladas, mas elas estão desniveladas igualmente, certo? O que está acontecendo aí? Tá certo isso? Igualmente, Elas estão com um erro igual. Então o erro está sendo distribuído igualmente, o erro angular. Tá. Se ele está sendo distribuído igualmente, na teoria, Vai dar certo. mas querendo ou não, vai ter o acúmulo do erro angular no final do levantamento. Assim, ó, você vai ter a coordenada x, y, z dos pontos, Sim. certo? Entre eles, como você está no mesmo plano, apesar desse plano estar Tá furado. Assim. entre os pontos, a posição relativa dos pontos vai estar certa, Certo. porque você está com o mesmo erro de nivelamento, né? Mas por que a gente não pode fazer isso? Por causa das monstros? Não, tem uma questão aí que eu quero que vocês percebam. Na hora você faz o transporte de coordenadas, A rotação. Tipo assim, você nivela o aparelho, você nem pensa, né? Tô nivelando porque fui ensinado assim, né? Mas por que se nivela o aparelho, né? para não ter o erro angular. Você não vai dar um levantamento por completo. Mas tem uma questão, né? E também, querendo ou não. Não, sim, as coordenadas vai estar furadas, mas de qualquer forma, quando você vai fazer o translado das coordenadas. Isso aí você usa em outro tipo de Ó, Rotação, vamos ilustrar o problema aí, ó. Lembra que eu falei do conversão de sistemas cartesianos? Sim. Ótimo. Digamos que você tem alguns pontos aqui assim, ó. Vamos supor que você esteja olhando de perfil aqui, tá? Ó. Certo? É o perfil do terreno, tá bom? Eu não preciso escrever perfil do terreno, né? Imagina que isso aqui é uma seção transversal. Tá bom? Todo mundo sabe o que é seção, né? Por que eu não posso fazer isso aqui, ó? Ele vai estar deslocado, as coordenadas vão bater. Bom, tá. é a rotação. As Translação. vão bater. Tem, Teoricamente, teria que fazer o translado. porque você concorda? Lembra da nossa hipótese? Eu desnivelei a estação 3 graus no mesmo sentido. Então, em tese, o que está acontecendo é isso aqui, né? Ó, grosso modo, né? Isso. Se você fizer seções ao longo do terreno, ele vai estar assim, 3 graus. Entre eles está tudo certo, mas a questão é que todo o terreno está Deslocado. rotacionado. Entendeu? Aonde que está o problema nisso? Plano. Entendeu? Quando você nivela a parede, você está assumindo que você está num plano topográfico. Certo? O que é um plano topográfico? Ele é paralelo ao horizonte, perpendicular ao zênite. Entendeu? Porque aí você tipo assim, você nivelou a bolha, certo? Teoricamente, o prumo do aparelho está apontando pro centro de massa, entendeu? E, teoricamente, entendeu? Tem uma questão de precisão, tem uma questão de gravidade e tal, mas assim, só grosso modo, tá bom? Então, quando a gente faz um levantamento, a gente usa o plano topográfico, certo? Que é um sistema local ali. Qual que é a orientação desse sistema? Fala aí pra mim. O eixo Z aponta pra onde? Norte. Não. Ai. O eixo Z aponta pra onde? Não, tô falando plano topográfico. Limite. Você nivelou o aparelho lá, certo? O eixo Z tá apontando pra onde? Digamos que a origem do plano é a sua estação, a sua E1 lá, vamos supor. Agora que é. Configura lá, E1, primeira estação. A origem do meu plano vai ser aqui. Tá bom? O eixo Z tá apontando pra onde? Eu acho que não é limite. Zenit? Limite. Não. Ai. Pra baixo. Pra baixo. Ótimo, beleza, já tá bom. Porque Tá. é
Digamos que você usa um norte lá, o eixo Y está apontando para onde? O eixo Y. Vertical, né? Hã? Vertical. Não, digamos que usou uma bússola lá. O eixo Y está apontando para onde? Na verdade, pro norte verdadeiro. Né? É. E o eixo X? Eixo X pra. Vamos ver se você sabe. Vertical. Não, horizontal, né? Sim, mas para em qual direção? Se o seu eixo Y está no norte verdadeiro, Leste. isso, entendeu? Então você percebe que tem uma diferença aí entre sistemas, né? Como a gente viu na última aula, o sistema é origem e orientação, certo? Qual que é a origem do sistema topográfico? Você que dá lá. Tipo assim, normalmente é a primeira estação, né? Você botou lá o aparelho, você vai botar uma coordenada lá qualquer. Sei lá, 4.000, 2.000, 100. Arbitrário. Uma coordenada arbitrária. Você poderia colocar 0, 0, 0. Entendeu? Da negativa e mudar de. Mas aí da coordenada negativa, né? Que é ruim. É difícil. Não assim. Dá certo, né? A estação não vai se confundir com isso. Mas é bom a gente evitar. Tudo bem, a coordenada de origem é a primeira estação. Se você tirou o norte ali, o Y vai estar apontado para o norte. E consequentemente o X, como é um sistema ortogonal, né? O X já está apontado para o leste. Certo? Não é o caso aqui, né? Não é o caso aqui. Imagine que vocês precisam conseguir enxergar isso, tá bom? Imagine que vocês fizeram um levantamento aqui, ó. E vocês pegaram as coordenadas, convertendo para o sistema cartesiano, geocêntrico. Se você plotar isso daqui, lançar os pontos, sei lá, tentar fazer uma planta com isso daqui, vai ter um erro de perspectiva, né? Entendeu? Ao invés de você estar enxergando a área aqui, ó. Vamos lá, a área aqui, ó. Vocês vão estar enxergando aqui, assim, ó. Entendeu? Porque é a perspectiva que você tem aqui do Brasil, aqui, ó. Se a gente for pegar se a gente for tentar... Se eu for tentar desenhar o Brasil aqui, ó, vai dar uma coisa assim, né? Ó. Vai ficar distorcido. Vai dar uma coisa assim, né? Chata. Isso aqui parece um caixão, né? Entendeu? Vai dar um... Então não dá, por isso que a gente não usa esse sistema. Mas esse sistema é o que sustenta todos os outros, entendeu? Tudo parte daqui, desse sistema cartesiano, entendeu? Porque antes de existir a elipsóide e tal, as coordenadas vêm nesse sistema. Então, por exemplo, quando você está fazendo um levantamento, sei lá, com GPS, a coordenada no back-end que ele tá recebendo é a coordenada cartesiana. Ele recebe e transforma, professor? Isso. Aí ele transforma de acordo com o que você quer ali. Se você configurou lá o TM, ele transforma automaticamente para o TM. Se configurou lá geodésica, latitude, longitude, altitude, ele vai converter para isso daí. Certo? Mas a coordenada que ele recebe é cartesiana. Entendeu? É o sistema onde parte os negócios, a origem, né? Todos os sistemas partem daqui. Então começa por aqui, aí a gente começa a transformar. Então a função do sistema cartesiano é exatamente essa: é suportar os outros sistemas. Entende? Porque ele dá primeiro que é um sistema de posicionamento, ou seja, o ponto, a coordenada que você está vendo nele é uma coordenada real, certo? É a coordenada daquele ponto, pronto, entendeu? O sistema geodésico ainda a gente vai ver isso com mais calma, né? O sistema geodésico ainda é um sistema de posicionamento, então a posição é real. Só que o sistema geodésico não consegue planificar, né? O geodésico é latitude, longitude, altitude. Isso não, tipo assim, para efeito de navegação e tal funciona, mas assim, para planta não funciona, né? Como é que você vai projetar aqui um ângulo, latitude, longitude? Não dá, entendeu? Aí o sistema de UTM até consegue fazer uma planta, só que o ponto que você está enxergando não é a posição real do ponto, é uma projeção, entendeu? A gente vai ver tudo isso.
Vocês entenderam isso aí, né? Professor, o plano topográfico ele é paralelo ao horizonte e o senhor explicou o ângulo. Cara, veja só. Não se preocupe, eu tô te falando, mas assim, não se preocupe com isso agora, tá bom? Porque a gente vai falar sobre o sistema geodésico local e aí você vai entender isso aí mais claro, tá bom? Então vamos lá. Não. É.
Assim, eu não vou ficar enchendo linguiça porque assim, é uma coisa muito simples, né? Acho que deu para ficar claro aí que é um sistema cartesiano, origem do centro de massa da Terra, orientação Z no polo, X em Greenwich, Y leste de Greenwich, tá? Simples como isso. Não tem muito o que inventar aí. Para que a gente vai usar esse sistema? Em georreferenciamento. As distâncias que a gente usa são distâncias geodésicas, certo? E eles saem desse sistema aí. Então, por exemplo, convencionalmente, se você está fazendo uma planta qualquer, como é que você calcula a distância lá? É x, raiz, x ao quadrado mais delta x, né? Delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Beleza. Calculou a distância ali, não é isso? Vocês já viram isso, né? Tá fazendo uma planta, topografia, não é? Pitágoras, lembra? Pitágoras. Você está fazendo perímetro lá, ponto 1 ao ponto 2. Como é que você calcularia a distância? X, delta x do ponto 1 ao ponto 2 ao quadrado, mais delta y do ponto 1 ao ponto 2 ao quadrado, raiz. Certo? Isso é para topografia. Para georreferenciamento não serve. Certo? Georreferenciamento é distância geodésica. Como é que é a distância geodésica? É o vetor. Então vai ser o delta x, só que o delta x nesse sistema aqui, ó. Delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado mais delta z ao quadrado, raiz. Entendeu? Você vai calcular a distância direta, a distância inclinada, vamos botar assim, né? Todo mundo entendeu? A distância inclinada, é isso que você vai dar. Entendeu? Outra aplicação dele é o seguinte, a área, a gente já vai ver o sistema geodésico local, né? A área a gente vai calcular no sistema, não é nesse, é no sistema geodésico local, certo? Que eu já vou explicar, certo? Só que para você chegar no sistema geodésico local, você precisa ter as coordenadas cartesianas. Entendeu? Georreferenciamento não é um negócio simples, tá bom? Já tô avisando. Entende? No fundo, assim, é uma salada de informações que você. Não é tipo assim, um sisteminha só que você vai usar e tal. Cada sistema você vai usar para uma finalidade. Por que isso? Porque georreferenciamento não é topografia, certo? Georreferenciamento é geodésia. Geodésia assume os efeitos de formação da Terra, curvatura, né? Então imagina assim, você está fazendo uma fazenda, tipo assim, 30 alqueires, a 50 quilômetros só fotografia. sei lá, 10 quilômetros. É bem comum você fazer isso em georreferenciamento, áreas muito grandes. Topografia não dá conta. Entendeu? Vai começar a aparecer distorção. 10 quilômetros. Entendeu? É muito simples entender isso. Você foi lá, vamos supor que você tente medir 10 km topografia, certo? Você começou lá no sistema da fazenda, estabeleceu lá o plano topográfico, começou lá do E1, certo? Lá no E1, o Z está apontando para onde? Para baixo, tudo bem. Aí você fez um caminhamento de 10 km, tal, chegou no ponto E200, certo? Neste ponto E200, o prumo da parede está apontando para onde? Na verdade, nesse percurso ele já sofreu alteração, né? Certo, mas no E200 ele está apontando para onde? O prumo da parede. Certo. O para baixo do E200 é o mesmo E para baixo do E1? Não, porque ele já sofreu alteração de acordo com a curvatura. Com a curvatura.
Então, tá vendo? Topografia não dá conta. Isso daí, tipo assim, 2 km não aparece, entendeu? Porque a curvatura é muito sutil, certo? 2 km você vai ter um... Só pra gente fazer uma conta de padaria, né? 2 km, você pega... Como é que a gente faria essa conta? 2 km. Você pega 2 km, 2.000 metros, divide por 6.372. Porque a cada 50 quilômetros tem uma... Vezes π. Certo? Vezes π vezes 180. Tá, isso dá 11 minutos. 2 km. 11 minutos. Se você tiver... 50 quilômetros. A distância não altera muito, né? Mas a questão da cota, vamos supor aqui que você errou 10 minutos e 2 km. Então vamos pegar aqui, ó, seno 90 graus 10 minutos. Na verdade é cosseno, né? Cosseno 90 graus vezes 2 km. Você errou em desnível, você errou quase 6 metros. Isso, 10 quilômetros. Se for 50 quilômetros, então... Deu. Entendeu? É por isso que aí pra gente contornar essas coisas existe a geodésia, certo? Só que geodésia não é pra amador, pra profissional, e nós vai ficar diferente isso aqui. Então vamos lá, vale ressaltar que a origem desse sistema é um centro de massa. Aquele aparelho dá para trabalhar com a geodésia? Sabe como chama? GPS. O GPS é feito para isso. Hã? O GPS é feito para isso. O GPS já regula tudo isso. Já compensa essas coisas aí. Tá bom? Ele já te dá a coordenada geodésica. Então, der o drone e ele vai... Aí o drone é outra história. Depois eu explico o drone. O drone acaba sendo não muito preciso, né, professor? Cada coisa tem a sua aplicação, né? Exatamente. Não é preciso mais ou menos, né? Depende do que ele for fazer. Mas vamos lá, vale ressaltar que a origem desse sistema é o centro de massa terrestre e que, apesar de ser um sistema cartesiano, não é utilizado para a produção de plantas devido à orientação do sistema estar em Greenwich. Tá? Em georreferenciamento. É georreferenciamento, né? Vamos botar certificação, né? Em certificação. Quando eu falo certificação, vocês entendem, né? Tá. Qual que é a diferença de georreferenciamento para certificação? Tem alguma ideia? Tá. Veja só. Você pode georreferenciar o seu levantamento, inclusive é indicado que você faça isso. Entendeu? Hoje em dia, raramente você vai encontrar um levantamento que não esteja georreferenciado. Certo? Quase todos são, por menor que seja. Tá? Você pode georreferenciar o seu levantamento, mas não necessariamente você vai certificar a sua área. Entendeu? Tipo assim, o que é certificação? Certificação é você submeter as suas coordenadas ao INCRA, ou seja, só vai para imóvel rural. Para imóvel urbano, esse termo certificação não existe para imóvel urbano, tá bom? Certificação é você tem uma área rural onde é obrigado a certificação do INCRA, aí você faz todo o processo e submete ao INCRA,
certo? Só que para submeter o INCRA, você precisa das informações que o INCRA quer. Entende? Que o INCRA quer no formato que ele quer. Entende? Então, exige transformações de sistemas, tal, enfim, etc. Então, em certificação... Deixou a outra. Esses termos de distância geodésica a gente vai ver, tá? A gente vai ver como calcula isso daí. Mas basicamente é a distância inclinada, tá? A distância direta entre um ponto e o outro, usando as coordenadas do sistema aí. E a gente vai transformar, né? Passar, eu estou dando uma introdução de cada sistema para vocês pegarem o contexto, não é isso? Pegar o contexto, depois a gente vai transformar, passar de um sistema para o outro, tá bom? Esse supermercado que eu estou mostrando lá, vixe, parecia um espelho. Sua igreja? Eu não fiz promoção. Parecia, são 100 Ele fala que você não sentia muito mais. eu ferrei, levou a Constituição.
todo mês, então. Meu, será que eu vou pra mim? É só pequenininho. Gente, custava demais. Sistema cartesiano. Origem. Origem. No ponto médio. Não. Eu já tive essas coisas quando eu morava aqui. Tira nada, Vou fazer uma pergunta aí pra vocês. Vamos ver se vocês estão espertos. Tô generoso hoje, hein? Ó, ninguém ganhou pontinho, hein? Mas eu vou dar mais uma chance aí pra vocês. Se eu tenho 2 pontos, certo? 2 pontos formam uma reta, certo? Eu quero saber a coordenada no meio da reta. Como é que eu faço? A mais B dividido por 2. Coordenada do 2. Hã? A mais B o quê? Coordenada A. Mas qual coordenada? Primeira. X? Pega X do primeiro, X do segundo. X do segundo. Soma. Soma. Isso. Isso é bom. Meu ponto. Tá? E se eu tiver 3 pontos? 3 pontos. X, Y, Z. Quero acordar na média de 3 pontos. Obviamente não vai dar na reta, né? Mas assim. Na verdade, no desenho a gente utiliza o compasso para que ele seja maior que 50%. E a partir de ser maior que 50% você vai ter. Eu tenho uma lista de 3 pontos, eu quero achar o ponto médio. O ponto médio, você vai ter o centro. Que é o ponto médio. Como é que eu faço? Isso no desenho. Qual é o seu nome? David. Eu vou perguntar o nome de vocês até o final, tá bom? David. Ele tá com uma ponta pro colega. Tá? Se eu tiver o perímetro de 1000 pontos, como é que eu acho o ponto médio? Soma tudo e 1000 por 1000, né? Não, então não, né? Sistema cartesiano com origem no ponto médio. Então assim, quando eu falo ponto médio é o seguinte: você pega o perímetro, pega a coordenada x, soma tudo e divide por n. Tá? Sistema cartesiano com origem no ponto médio da área de interesse. A origem, né? Aí tem o sistema é origem e orientação, né? Então a origem é o ponto médio. Orientação é assim, ó. Eixo chama de U, tá? Que é equivalente ao eixo Z, tá bom? Eixo U. Aponta para a normal, valendo 2 pontos. O que é normal? Valendo 2 pontos. Me defina normal. No nosso contexto aqui. Reta normal. Não, a gente já viu isso aí. Já ouvi falar. Aham. E não faz muito tempo. E não faz muito tempo, te garanto. Ai, ai, ai. Eu explico as coisas e não grava, né?
Impressionante isso, né? Sistema cartesiano com origem. Sabe por quê? Vocês não estudam. Não chegam em casa, não revisam material. Aí não vai lembrar mesmo. Sistema cartesiano com origem no ponto médio da área de interesse, eixo U apontado para a normal. Bom, vamos botar assim, normal. Eixo acho que é N, equivalente ao Y, tá? Aponta para o norte. Vamos botar assim, ó, norte geodésico, tá? Ok, vou botar norte verdadeiro, pronto, para ficar simples. Verdadeiro. E eixo é um I minúsculo, tá? Nossa senhora. Equivalente ao X, tá bom? Aponta para leste. Sistema geodésico local, sistema cartesiano com origem no ponto médio da área de interesse, eixo Y, eixo U, né? Que é o Z, né? Aponta para a normal, eixo N, aponta para o norte verdadeiro, né? N, norte, né? Eixo E de este aponta para leste. Tá bom? Assim, grosso modo é um sistema topográfico. Tá bom? Grosso modo. A única diferença é que o ponto de origem você sabe a coordenada geodésica dele, tá? Só isso. E você está sempre orientado para o norte verdadeiro, grosso modo. Tá bom? Só tem um detalhezinho aqui, né? Ó. Só tem um detalhezinho aqui, ó. O que é, né? Poxa vida, né? Vale 3 pontos. Quem me responder. 3 pontos para quem me responder. O que é reta normal? Tem a ver, valendo 1 ponto, tem a ver com o quê? Tá ligado ao quê? Me dá algum atributo da reta normal aí. Uma pista. Hã? Hã? Não entendi. Pode falar, não tem vergonha não. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso aí. Hã? Qual é o seu nome? Hã? Alan do quê? Alan Tedesco, né? Tem a ver com a elipse. Agora melhora essa explicação aí pra mim. Quem que consegue? Reta normal é o que tá em relação à borda da elipse, que posição que ela tá aí?
sofre a variação da inclinação terrestre? Opa, foi certo. Agora pense numa elipse aí que você acerta. Ela sofre. Eu achei que ela acompanhasse norte-sul. Reto normal? Não. Ou ela acompanha a Greenwich? Não. Centro de massa? Na verdade eu teria que dar um belezinha. Calma aí. É, tá certo. Na verdade, esse ponto aqui, acho que daria pra fazer assim, ó. Vamos, gente, responde aí pra mim, pô. Não faz nem um mês se tirar isso aí. Y E up. Sistema magnético. Ó, vamos refrescar a cabeça de vocês aí, tá bom? Vou traçar aqui o polo, tá bom? Isso daqui, ó, reta normal, tá bom? Isso daqui é uma elipse, como vocês podem notar, né? Vocês viram que eu não desenhei o globo redondo, certo? Propositalmente. É uma elipse. Um elipsoide, né? Tá, lembra que eu falei que o elipsoide é a somatória das várias seções de elipse, né? Certo? Então, qualquer ponto que você escolha no elipsoide, você consegue fazer um corte, certo? E ele vai gerar uma elipse, não é isso? Certo? No caso, esse corte, nesse caso aqui, o corte tá aqui, né? Ó, uma meia elipse aqui, né? Certo? A reta normal, ela tá em que direção em relação à elipse? Quem respondeu? Edgar, né? Isso aí. Perpendicular à elipse. Isso aí. Edgar o quê? Edgar Alan. Eu acho que já tem aqui, ó. Tá mais um pouquinho pra você. Beleza. Então, última pergunta para finalizar essa questão aí, ó. Se eu estender essa reta aqui, ó, vai coincidir com o centro? Hã? Hã? Ai, 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 ai. Eu martelei tanto esse negócio. É perpendicular ao centro, né? Hã? Nem sempre. Em quais casos ela não. Por que ela não vai coincidir com o centro e quais casos ela coincide? Nossa, eu martelei isso aí 3 dias seguidos, né? Hã? Por que ela não coincide com o centro? Eu tenho umas crostas, né? Não. Por que não coincide com o centro? Se fosse uma esfera, coincidiria com o centro? Então por que não coincide? Hã? Por ela ser elíptica. Porque os polos é assim. Isso, porque ela é uma elipse, né? Ai, ai, ai.
Porque é uma elipse, não uma esfera. Se fosse uma esfera, uma reta perpendicular à superfície daria no centro, certo? Mas não é uma elipse. Então, como ela é uma elipse, a variação da superfície não aponta para o centro. Nem sempre. Em alguns casos aponta. Quais casos apontam? Nos eixos. Nos eixos? Que eixos? Seja mais específico. Nos semi-eixos, isso aí. No caso aqui, ó, Equador, né? Tipo assim, ó, semi-eixo menor. Olha lá, vamos relembrar, né? Semi-eixo menor e maior. Semi-eixo maior. Ou seja, se o ponto estiver no Equador, a normal vai direto para o centro. Ou se o ponto estiver no polo, certo? Coincide com o centro. Em todos os outros casos, a reta normal não aponta para o centro, porque é uma elipse, existe uma deformação. Como existe uma deformação, a perpendicular da superfície não aponta para o centro, tá? Já passei tudo isso aí, cara. É que vocês faltaram se boiando aí. Normal. Tá? Para efeito prático, é como se fosse um levantamento, um plano topográfico, né? Em teoria, o plano topográfico ele aponta para vertical, certo? Não para normal, né? A vertical, em teoria, aponta para o centro de massa, porque tem relação com a gravidade e tal. Só que o desvio é muito pequeno, né? A gente chama isso de desvio da vertical. Existe uma diferença entre essa reta e essa reta aqui, né? Tá? Existe uma diferença, é muito pequena, mas existe. Então, se você está montando a sua estação, em tese, o seu prumo está aqui, ó. Obviamente, tem o centro de massa não é um negócio assim homogêneo, definido. Né? A massa, a Terra é, entendeu? Quem que definiu esse centro de massa da Terra foi arbitrado, né? Eles pegaram o geóide, fizeram umas contas. Tá, vamos definir o centro de massa aqui, ó. Pum, é o centro mais coerente, condizente, tá? Tem um instituto que fez isso, tá bom? Mesma coisa o polo, né? Ah, como é que eu sei que o polo é aqui, ó? A Terra não gira assim, perfeitinha. Puta, ela gira assim, ela gira assim, né? Nada da natureza é assim, perfeitinho. Isso daí só existe no mundo da imaginação, né? Ela faz isso aqui, né? Ainda mais que a Lua, tem o efeito da Lua, rotação. A Lua influencia com a Terra, então ela gira meio assim, né? Parece já viram uma roda de carro? Não. Meia quadrada. Desbalanceada. Vocês já andaram com um carro desalinhado? Desbalanceado? Ele não vai assim, ó. A roda vai assim, ó. Certo? Tá, a roda tá girando ali, certo? Se você alinha, faz o balanceamento bonitinho, ela tá perfeita ali. Você solta o volante, o carro, ó. Vai lá, ó. Você solta o volante na estrada, o carro vai. Só que se ela tá desbalanceada e tal, desalinhadas, tem a questão da cambagem também, né? O carro vai assim, né? Você solta, o carro vai assim, né? A Terra é mais ou menos isso daí, entendeu? Não é perfeitinha, bonitinha, um negocinho homogêneo, nada disso. Então o eixo ele faz isso aqui, ele tem esse movimento aqui, ó. Aí quem que definiu isso? Existe um instituto que fala, bom, vamos fixar aqui, ó. Isso aqui tá assim, vamos chamar média, grosso modo, né? Vamos chamar a média aqui, tem as estações do ano, tem o negócio da Lua. Vamos definir que é aqui, ó, pronto. Então, vamos definir aqui e acabou. Então definiu aqui, definiu o centro. Ah, pra onde que vai? Aí você definiu um eixo aqui, ó. Certo? Definiu o centro de massa lá. Ah, mas a gente precisa de pelo menos mais um eixo, né? Pra formar um sistema. Onde que vai ser esse eixo? Ah, vamos botar em Greenwich. Pronto. Entendeu? Simples assim. Eu falo assim, Polo Norte para simplificar para vocês, né? Mas existe muita coisa, né? Para chegar nesse Polo Norte. Isso daí depende da época, né? Lá em 1700
Agora lá com o rolha o eixo não era esse daqui, né? Era um pouco diferente, né? Porque eles tinham outros instrumentos, né? Pra medir. Centro de massa não era isso daí, era uma coisa diferente. Eles nem conseguiam identificar. O centro de massa só apareceu depois do GPS. Entendeu? Porque eles não conseguiram, eles tinham uma ideia, assim, deve ser mais ou menos pra cá, assim, ó. Pega a sombra ali, ó. A sombra tá. Aqui tá com uma inclinação. Aí você vai lá, anda uns 10 km, tá outra inclinação. Aí você faz uma triangulação, aí você acha assim, ó. Mais ou menos. Tá bom? Só uma viagem. Bom, beleza. Y. Na verdade aqui é. Na verdade aqui é norte, né? N. Tá, eu só troquei o nome, tá bom? Mas é XYZ, é a mesma concepção, só troquei o nome. Tá? Vou botar esse desenho aí, vocês podem fazer um intervalo. Quer dizer que a semana que vem o senhor vai poder vir, senhor? Provavelmente. Eu vou receber uma encomenda. Papai Noel. Uma cegonha. Uma cegonha. Digamos que eu vou receber uma encomenda que vai me tomar um certo tempo. Tem que dar aula pra vocês todo dia. Todos os dias você vai ter uma novidade para contar aqui para nós. Tem um detalhe que eu não contei, mas eu acho que é meio dedutivo, né? Porque assim, ó, o ponto que eu coloquei aqui tá na elipsoide, né? Mas Não, agora eu entendi. isso. Mas esse ponto não vai estar na vida real, não vai estar na elipsoide, né? Porque existe a superfície da Terra, né? Se você está numa montanha, o elipsoide é lá embaixo. Então você está no ponto médio da montanha, só que as direções continuam a mesma, né? Tá? Vamos fazer o desenho melhor aí, vai. Nossa, vai que isso aqui, alguém da internet vê isso aqui. Vamos dizer que eu estou ensinando heresia para vocês. Então vamos corrigir aqui a questão, tá bom? Para ficar mais coerente. Emendou o feriado. Feriado? Fim de semana. Emendou tudo. Vocês estão esperando o feriado? Para mim não. Não. Para nós, como que não viemos? Olha, continua. Fiz uma coisa grosseira aqui, tá bom? Eu veio para movimentos, né? Eu posso botar esse negócio. Superfície terra. Tá, antes que vocês comecem a confundir, trocar as bolas, né? Superfície terra. Posso até colocar em outra cor aqui, sei lá. Tá bom assim, né? Acho que deu pra entender, né? Então, vermelho, pronto. Tá? Beleza. Deixa eu fechar essa parada. Tá bom? Então, a superfície da Terra, né? O elipsoide ele é... Tem uma outra questão também, como é que eles sabem o tamanho do elipsoide, né? Assim, definir o centro, certo? Tá ali, né? Mas ele pode crescer, pode diminuir e tal. Lembra que a Terra não é homogênea, né? Aí eles fizeram a mesma coisa, fizeram uma média, né? Pegaram o nível médio dos mares ali, ó. O nível médio é aqui, ó. E aí
definir o tamanho do elipsoide. Complexo, né? Não é. Isso aqui é pra gente grande. Entendeu? Por isso que eu tô explicando com calma, passo a passo, né? Esse cara aí, rapaz, ele quase dormiu na aula. Eu vou criar a porta. Brincadeira, moço. A porta da marinha. Se pior, se pior. Não é tudo, se aproveita. 9,5, hein? Aproveita tudo. Eu lembro que eu vou fazer que fala assim, programa. Não é de uma mas de número de entrega o corpo só por causa da sujeira. E como eu treino na terra, Ih, caramba, será que eu não tô gravando? ele usava parte da sujeira do corpo para pegar a cama no peixe. Então vocês perceberam que o negócio é uma salada aí, né? Tipo assim, a distância você calcula no sistema, a área você calcula no outro, os azimuths você calcula de forma independente, mas a partir das coordenadas geodésicas, e as coordenadas são geodésicas. É uma salada, né? Tudo isso existe um motivo, né? Veja, na norma antiga, a área era calculada no sistema UTM. Ei, presta atenção. A área era sistema UTM. Só que o que acontece? Vai ver isso com mais calma depois. Né? Como eu disse, o sistema UTM é uma projeção. Certo? Ou seja, ele tem uma distorção em relação ao real, ou seja, a área era distorcida, certo? E não tinha o que fazer, porque assim, você não pode eliminar a curvatura da Terra, né? Isso não dá para desprezar isso, então você tem que trabalhar com as projeções aí. Então na norma antiga, isso era feito no sistema UTM, tá? Existe uma distorção, o que já é ruim, e o sistema UTM tem outro problema, que é a questão dos fusos, né?
Aí, o que eles adotaram aí para contornar esse problema? Eles admitiram o seguinte: vamos criar um plano no ponto médio. Ou seja, por que é no ponto médio? Por que não pode ser no vértice 1 da divisa? Hã? Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Vocês estão dormindo? Vamos lá. O pessoal lá do INCRA decidiu o seguinte: vamos resolver o problema da distorção, certo? Então vamos fazer assim, ó, vamos estabelecer um plano no ponto médio da área de interesse. Por que isso? Por que o plano não poderia ter origem no ponto 1, por exemplo? No perímetro? Hã? Para distribuir, né? Você distribui, porque assim, o que está acontecendo? Você está pegando uma coisa que é curva, certo? Uma coisa curva, e você está admitindo que isso é um plano, certo? O que acontece? Vai dar ruim, né? Não dá muito certo, mas é o que tem para hoje, né? Entendeu? É o que tem para hoje. Aí como é que eles minimizam essa questão? Vamos definir um plano no meio. Porque aí você pega uma parte do erro, joga para um lado, pega a parte do erro, joga para o outro. Beleza. Você subir o angular calculado. No caso aqui é área, né? Então veja só. Esse sistema ele é usado para calcular área. Entendeu? Então, se você está pegando uma coisa curva e colocando num plano, vai haver distorção. Tá? Vai dar uma diferença. Aí como é que se minimiza isso? Você coloca o plano no meio, tá tudo certo. Não é isso? Tá? Copiaram aí? Tá, vamos fazer um experimento aí. ETEC. Eu vou pegar uns 4 pontos aqui na ETEC e a gente vai tentar enxergar isso nos dois sistemas, tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer a conversão, tá? Mas não vai ser o caso agora. A gente só vai, eu só vou converter aqui para vocês conseguirem enxergar, tá bom? Que coordenada que é isso aqui? Não é o PN, né? Não tem latitude longitude. Hã? Latitude longitude. Isso. Qual que é a superfície aqui de referência? Esse ângulo aqui é em relação ao quê? Vocês estão espertos aí.
Como é que vocês interpretam esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui parte da onde? Onde que é o zero dele? Do Equador, isso aí. Então a gente está a 23 graus do Equador. Não é isso? No sentido sul, certo? E esse daqui, ó, Greenwich, né? Ótimo. Beleza. Esse ângulo aqui é uma esfera? Não? Esse ângulo aqui está baseado em que superfície? Elipsoide, isso. Então, ou seja, se eu esse ângulo aqui, ó, a relação é o ângulo entre o plano do Equador e a normal, certo? Se eu traçar se eu pegar esse mesmo ponto aqui, ó, traçar uma reta dele pro centro do elipsoide, não vai dar esse ângulo aqui, ó, porque não é uma esfera, é um elipsoide, entendeu? Inclusive deve estar pra ter alguma coisa. Cara, no o Google Maps é um negócio mais amador, né? Então não vai aparecer esse tipo de coisa, né? Mas se você abrir se você abrir o Google Pro, ele vai dar essas informações aí. O Google Maps é um negócio mais amador, né? É para usuário, não é para profissional. É por isso que chama Google Earth Pro, tá? Então aqui, ó, deveria mostrar em algum lugar aqui, vamos ver. Ferramentas, opções. Idioma, né? Deveria aparecer em algum lugar aqui, né? Atmosfera. Estranho, né? Não ajuda. Converter as coordenadas para dentro. Eu queria mostrar o sistema de coordenadas aqui, né? Coisa louca. Ferramentas. Opções. Aí, embaixo. Onde? Mercado. Você acabou de passar o mouse. Terreno. Em cima, só um pouquinho para cima aí. Tá, tudo bem. Isso aqui é a formada coordenada, né? O senhor consegue definir ela. Mas não é isso, né? Que coisa, o Google Earth Pro não mostra o sistema. Não é tão pro assim, né? É, meio pro, né? Mais ou menos, né? Talvez ele até mostre, mas ele não tá assim, não é um negócio tão... como é que eu posso dizer, né? Intuitivo. Depois eu dou uma olhadinha. Beleza. Para vocês converter isso aqui, eu normalmente uso uma planilha para fazer essa conversão aqui, né? Mas vocês vão usar o ProGrid. Depois eu vou mostrar aí para vocês como é que faz, tá? Então, fazer assim, ó.
Beleza. Tá. Antes que vocês me perguntem, que sempre tem um engraçadinho, né? Não vou disponibilizar essa planilha. Sempre tem alguém, professor, dá a planilha pra mim? Não. Tá. Gel. Geocar, tal, tá certo. Tá. O Renato aqui. Obrigadão. Tem licença aí. Tá. Isso aqui, ó, cartesiano, tá bom? X, Y, Z, tá bom? Tá coerente com o que a gente observou no começo da aula, né? Então o X obrigatoriamente tem que ser, o Y tem que ser, e o Z tem que ser. Então tá certo. Então se a gente for observar aqui, ó, 4 milhões, a gente está a 4 milhões de metros em relação ao centro, tá? Menos 4 milhões em relação a Greenwich. Em relação ao, no sentido do polo, nós estamos menos 2,5 aqui, ó, 2 milhões e meio, tá? Para baixo. Tá? Ou seja, nós estamos na direção do polo sul aqui, ó. Tá bom? Então eu vou plotar esse ponto, aí a gente vai observar. Bom, e aqui a gente tem as coordenadas SGL, tá? O que acontece aqui, ó? SGL tem que ter uma origem, né? Como a gente já viu, certo? Para certificação, a origem é no meio da área, né? Mas no nosso caso aqui, eu adotei que a origem é no ponto 1, tá bom? Para efeito prático, tá bom? Para gente não complicar muito. Então, se a origem é no ponto 1, qual é a coordenada do ponto 1? 0, 0, 0, tá? Todas as coordenadas estão em relação à origem aqui, né? Então o segundo ponto aqui, ó, tá 119 metros no sentido este,
em relação ao ponto 1, 72 metros no sentido norte em relação ao ponto 1 e 67 metros para cima. Entendeu? Senhor, aí no caso, a origem seria onde a latitude e a longitude se intersectam? Qual origem você está falando? Da SGL? Não, como se for, um exemplo, nosso plano, um exemplo, mapa mundo. No caso seria onde a linha do Equador e o meridiano se intersectam ou não? Não, vamos lá. Ó, isso aqui é cartesiano geocêntrico, como a gente já viu. Isso aqui é sistema geodésico local, tá bom? Cartesiano geocêntrico, a origem é o centro de massa. Isso, centro de massa. No meio da Terra lá. A gente nem sabe o que tem lá, mas assim, no sentido abstrato, é no centro de massa da Terra. Tá bom? Não é um ponto físico. Se ninguém for lá bater um ponto lá no centro da Terra. Entendeu? É uma origem abstrata, no sentido de que ninguém foi lá bater um ponto, tá? Mas foi definido pelo modelo o geóide e tal, achou o centro de massa, beleza, é a origem, tá? O sistema de coordenadas é sempre assim, ó, origem, orientação, origem, orientação. Então aqui recapitulando, a origem é o centro de massa. Qual que é a orientação do sistema? O eixo Z é o polo norte, o eixo X é Greenwich e o eixo Y é leste. Simples assim. E se a gente observar os valores da coordenada, tá coerente, né? Tipo assim, o raio da Terra é 6.372, tá? Então tá meio coerente, ó. Se a gente tirar a raiz disso daqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Só pode fazer uma conta. Aqui que eu vou pegar a raiz, certo? 4.008.972 ao quadrado. Vai dar um negócio grotesco. Mas não vou nem considerar o sinal, né? Porque eu vou levar o quadrado e tirar a raiz, vai dar a mesma coisa. 4.280.223 quadrado mais 2.501.046 quadrado. Deu 6.375.531. Vocês entenderam o que eu fiz? O que eu fiz? Raio da Terra, 6.372 metros. Em média, né? Média. Beleza, o que eu fiz? Eu calculei a distância da origem do ponto 1 aqui, ó. Certo? Entenderam isso? Como é que eu fiz isso? É Pitágoras, né? Só que no caso aqui são em 3 dimensões, eu já expliquei isso, né? Para você calcular a distância em 3 dimensões, é só você incluir o Z. Simples assim. Então eu quero calcular a distância, vamos botar assim, distância inclinada, tá? Pra vocês entenderem. Não é plana, é distância inclinada. Do ponto da origem até esse ponto. Imagine que fosse possível vocês montar uma estação lá no centro da Terra, lá, certo? Aí vocês, lá no centro da Terra, vocês apontam lá pra quina do prédio da escola, certo? Aí vocês disparam o laser. Vai dar 6. Lógico que a gente está deduzindo assim, que é possível colocar a estação no centro da Terra, que não existe obstrução do centro pro canto da construção. É um negócio bem louco, né? A construção está flutuando assim no espaço. E que o laser vai chegar lá e vai voltar. 6.332 metros, tá? Estamos supondo isso, tá bom? Se você medir essa distância, é a mesma coisa que você pegar a coordenada, pegar o x, levar ao quadrado, o y levar ao quadrado, o z ao quadrado, tirar a raiz de tudo, tá? É a mesma coisa. Então, se a gente pegar a distância do centro até o canto da escola, dá 6.375.531 metros. Então tá coerente, né? As coordenadas aqui estão coerentes, né? Então é isso. Agora, no SGL, a origem é arbitrária, certo?
pode ser arbitrária, né? Quando a gente for fazer para valer mesmo, a gente vai ter que calcular a média e estabelecer que a origem é a média dos pontos no centro. Mas aqui é só um exercício que a gente está fazendo. Então eu consideraria que a origem é o primeiro ponto ali. Tá bom? Ou seja, se a origem é o primeiro ponto, a coordenada dela tem que ser inevitavelmente 0. Certo? Qual que é a coordenada da origem de qualquer sistema? 0, 0, 0. Entendeu? Sempre assim. Aí a partir da origem a gente tem os outros pontos, né? Não é isso? Sim. Lembrando que SGL, a origem pode ser arbitrária, o eixo Y é para o norte, o eixo X leste, e aqui é o eixo AP aqui. Como eu não inseri a altitude, então a altitude aqui está meio confusa, né? Não fiquem se prendendo muito isso aqui não, tá? Mas a questão é assim, ó. Em relação ao primeiro quina lá, ó, o segundo ponto ele está 119 metros para o leste, 72 metros para o norte, certo? Então ele está aqui, né? O terceiro ponto em relação à origem ele está 123 metros para o leste, 105 para o norte, certo? E o terceiro ponto ele está 4 metros para o leste. Eita. Ah, tá. 4 metros para o leste, 27 metros para o norte. Tá esquisito isso aí, né? Deixa eu ver aqui, calma aí. Calma aí. Calma aí que tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha aqui, né? Porque esse ponto aqui, ó, teria que estar negativo aqui, ó. Não é isso, ó? Tá pro sul, né? Bizarro. Bom, vamos botar isso aí na planta e vamos ver o que acontece. Tá, não sei se eu seria alguma coisa errada, sei lá. Vou botar isso na planta, vamos ver o que acontece. Ó, isso daqui são os pontos em cartesiano, tá bom? Vou botar assim, car. Tá bom? Pera aí, deixa eu ver o negócio aqui, calma aí. Calma aí que tem alguma coisa esquisita. Tem que eu chutar mesmo, né?
Que estranho. Delta X. Ah, tá. Que bobagem, é isso aqui, né? Ó. Peguei o lugar errado aí. Beleza. Coluna errado, sua pergunta? É. Idiota. Bom, é isso aqui, ó. Eu mesmo fiz a planilha e tô me perdendo nela. Informação. Agora tá coerente, ó. Tá vendo? O quarto ponto ele tem que estar pra baixo, né? Tem que ser negativo, né? Não é isso? Ó, vamos ver. Peguei o ponto aqui, certo? Aqui é a origem, ó. Aí eu dei a volta no prédio aí, certo? O quarto ponto ele tem que estar tantos metros pro leste, tantos metros pro sul, né? Não é isso, ó? Não é isso? Então faz sentido. As coisas têm que fazer sentido. Se não tiver fazendo sentido, é porque tá errado. Bom, vamos ver. Aí não. Ó, vejam só. Eu tenho. São os mesmos pontos, tá? Eu só importei eles num sistema diferente, né? Então veja só, aqui ó, SGL, né? Tá, ó, 0, 0, 0, tá. E aqui é cara, ó. Certo? O que eu vou fazer? Eu só vou mover isso aqui lá pro lado pra gente comparar aí, tá bom? Inclusive
atendimento, ele falou assim, eu tô nessa pegada O que vocês me dizem isso daí, ó? Ó, isso aqui é cartesiano, tá? Cartesiano geocêntrico, eu só abreviei, ó. E aqui é SGL, né? Sistema Geodésico Local. Nossa, esse aqui é o... O que vocês me dizem isso aí, ó? Hein? Hã? Mudou, qual que tá certo? Sistema geodésico local. Que ele está encaixado no perímetro. Qual que tá certo aí? Vamos aí, pô. Não acabou lá não. Digamos que eu queria fazer uma planta, isso aí. Por quê? Porque o vai sentindo o centro da Terra, então fica torcido. Tá um pouco distorcido? Então é isso que eu tô dizendo, né? Assim, isso aqui é um sistema geodésico, mas não dá pra fazer planta. Não dá, porque você tá vendo ele em... Você tá vendo ele aqui em perspectiva, né? Entendeu? Até os pontos são invertidos, né? Tipo assim, ó. Aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 1, aqui é o 4, aqui é o 4. Entendeu? Tem uma diferença aí. Tá? É que você vê ele aqui, você vê o negócio espelhado aqui, né? Ó. Espelhado, por isso. A disposição aí.